Olá, alunos do 9º ano da Rede Força Máxima. Estamos aqui novamente em mais um dia de quarentena para dar continuidade ao nosso conteúdo de Química com o capítulo 7, o que está presente nos átomos. Então, a gente viu no capítulo 6 a evolução dos modelos atômicos, certo? Nós estudamos os diferentes modelos atômicos no decorrer da história. E agora a gente vai estudar mais profundamente, mais a fundo, o que está presente nos átomos, ou seja, aquelas partículas subatômicas que a gente já conversou na parte dos modelos atômicos, e algumas coisas, né, alguns fenômenos envolvendo essas partículas subatômicas, certo? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Lembrando que esse capítulo 7 vocês também encontram na apostila 1 de vocês, certo? Muito bem, então vamos começar falando sobre as partículas subatômicas. A primeira partícula subatômica que a gente vai falar são os prótons. Então, os prótons, eles são partículas positivas localizadas no núcleo do átomo. E eles determinam a identidade do átomo, o chamado número atômico Z. Então, gente, toda vez que a gente falar número atômico é a mesma coisa que quantidade de prótons, tá? Então, se eu falei, o número atômico do elemento fulano é 6. Isso significa que o elemento fulano tem 6 prótons, tá? Então, o número atômico é igual à quantidade de prótons. Beleza, então ele vai determinar a identidade do átomo. Por que ele determina a identidade do átomo? Porque você não vai ter átomos de elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. O número atômico ele é exclusivo para cada elemento químico, ele identifica o elemento químico. Então, por exemplo, se o hidrogênio tem número atômico 1, o cloro não vai ter número atômico 1, porque é um elemento químico diferente, ele vai ter um outro número atômico. Então, o número atômico ele é a identidade do átomo. Nenhum elemento químico vai ter o número atômico igual ao de outro elemento químico, certo? Ele é realmente exclusivo. Então, a simbologia que a gente usa para o próton é o P minúsculo ou P minúsculo com um mais em cima para indicar que ele tem carga positiva. A carga dele é mais 1, certo? E, conforme a gente já disse, o número atômico Z é igual à quantidade de prótons. Então, tanto faz eu dizer quantidade de prótons ou dizer número atômico, é a mesma coisa, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os nêutrons, né? Os nêutrons, eles são partículas com massa semelhante à dos prótons e eles também se localizam no núcleo, mas eles não possuem carga. Então, o próton é uma partícula que se localiza no núcleo e tem carga positiva. O nêutron, ele é uma partícula que está localizada no núcleo também, mas ele não possui carga. Por isso que ele tem esse nome. Nêutron vem de neutro, certo? Ou seja, carga neutra. Então, ele tem essa característica de não possuir carga. O número de nêutrons, somado ao número de prótons, determina o número de massa A do átomo. Então, gente, olha só. Lembra quando a gente falou no modelo atômico, quando a gente estudou o modelo de Rutherford, que a maior parte da massa do átomo estava localizada no núcleo, certo? Que o núcleo era o centro mássico do átomo. Então, quem está no núcleo são os nêutrons e os prótons. Então, se eu somo o número de prótons e o número de nêutrons, o que eu vou ter é o número de massa do átomo. Por quê? Porque o núcleo é o centro mássico do átomo, certo? Então, se eu quiser encontrar o número de massa de um átomo, basta eu somar o número de prótons com o número de nêutrons. Essa equação aqui embaixo, ó, que eu até coloquei importante. Importante porque em muitos momentos a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. Número de massa, A. Então, A é o símbolo, é a letra, o A maiúsculo é a letra que representa o número de massa, é igual a prótons, que é o Z, lembra que a gente falou? Que é o Z, número atômico, mais nêutrons, que é o N minúsculo. Então, aqui, ó, a simbologia do nêutron. Ou é N minúsculo, ou N com zero em cima, para indicar que ele tem carga nula. A carga dele é nula. E a gente encontra o número de massa A de um átomo somando os prótons, que é o Z, mais os nêutrons, que é o N minúsculo. Tá, gente? Então, não podemos esquecer essa equação. A é igual a Z mais N. Beleza?
E os elétrons, eles são partículas de carga negativa com massa muito pequena. Por isso que a gente, para calcular o número de massa, a gente só usa próton e nêutron, a gente não usa elétron. E eles se localizam na eletrosfera, distribuídos em camadas ou níveis, né? A gente viu com o modelo de Rutherford-Bohr que esses elétrons eles vão ser encontrados na eletrosfera em camadas ou níveis de energia. A simbologia do elétron é um Ezinho minúsculo ou Ezinho minúsculo com o menos em cima, para indicar que a carga é negativa, e a carga dele é -1, certo? Então, vamos só recapitulando. Prótons, partículas que estão no núcleo com carga positiva. Nêutrons, partículas que estão no núcleo com carga neutra, ou seja, sem carga. E os elétrons são as partículas que estão na eletrosfera de carga negativa. Para calcular o número de massa, ou o A maiúsculo, basta somar número de prótons com número de nêutrons. Beleza, gente? Agora, vamos ver como que a gente representa um átomo. Qual é o símbolo geral de representação do átomo? A gente vai representar o átomo dessa forma aqui, gente. Ó. O X maiúsculo aqui, ele vai ser o símbolo do elemento químico que o átomo representa. Aqui, ó, no canto superior direito, a gente tem a carga desse átomo, que pode ser positiva ou negativa. No canto superior esquerdo, a gente vai ter o Azão, que é o número de massa. E no canto inferior esquerdo, a gente tem o número atômico, que é o Z maiúsculo, certo? Então, qualquer símbolo de átomo, ele vai ter o elemento químico aqui. Nesse cantinho aqui, a gente tem o número de massa. Embaixo do número de massa, a gente tem o número atômico. E do lado do número de massa, né, do outro lado em cima, a gente tem a carga. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Esse aqui, ó, representa um átomo de sódio. Então, olha só, o X vai ser o símbolo do elemento químico, como é o sódio, vai ser Na. Aqui em cima, a gente vai ter o número de massa, que é o A maiúsculo. E aqui embaixo, a gente vai ter o Z maiúsculo, que é o número atômico desse átomo aqui. Ou eu posso ter esse átomo carregado também. E aí, qual é a diferença? Esse não tem carga, então eu não vou representar nada desse lado aqui. Esse tem carga, então eu vou escrever a carga dele, certo? Qual é a carga desse átomo aqui? É carga 1 mais. Eu não escrevo 1, certo? Sempre quando a carga é 1, eu escrevo só a carga, se é positiva ou negativa. Eu não escrevo o número. Então, aqui, como a carga é 1 mais, eu escrevo só o mais. O A fica na mesma posição, aqui no canto, no canto superior esquerdo. E o número atômico fica na mesma posição também, que é o canto inferior esquerdo. Ok, galera? Então, aqui a gente teve um exemplo de símbolo para um elemento que não tem carga, para um átomo sem carga, e aqui um exemplo de símbolo para um átomo que possui carga, ok? Lembrando que a gente sempre vai seguir aqui essa simbologia geral. X como elemento químico, o Q mais menos como a carga, o Azão como número de massa e o Z maiúsculo como número atômico, ok? Agora vamos estudar sobre as semelhanças atômicas. A primeira semelhança atômica que a gente vai falar é a semelhança da isotopia. Olha só o que eu destaquei aqui, ó. Eu destaquei o P. Por que eu destaquei o P? Eu destaquei o P porque isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico Z, ou seja, o mesmo número de prótons, P. Então, ó, isótopos, o P me lembra o quê? Me lembra próton. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Como exemplo aqui, eu dei o carbono 12, que tem número de prótons 6 e número de massa 12, e o carbono 13, que tem número de massa 13 e número de prótons 6. Observem aqui, ó, que eles têm mesmo número atômico, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, que é 6, correto? Então, se eles têm mesmo número de prótons, ou seja, se eles têm mesmo número atômico,
eles são isótopos, certo? Então, carbono 12 e carbono 13 são isótopos, porque têm o mesmo número de prótons, ok? Isobaria. Isobaria, eu destaquei o que aqui? Eu destaquei o A. Por quê? Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Qual é o símbolo do número de massa? É o A. Então, isobaria, o A representando o quê? O número de massa. Aonde que eu vejo o número de massa? Eu vejo o número de massa aqui, ó, na parte superior do símbolo do elemento químico. Então, olha só, eu dei como exemplo aqui, ó, o potássio com o número de massa 40 e número atômico 19, e o cálcio com o número de massa 40 e número atômico 20. Ou seja, o que esses dois elementos eles têm de igual? Eles têm o número de massa. Se eles têm mesmo número de massa, A igual a 40, isso significa que eles são isóbaros, certo? De isobaria, mesmo número de massa, ok? E por fim, a gente tem a isotonia. Isotonia, por quê, gente? Porque são átomos, porque os isótonos são átomos que possuem mesmo número de nêutrons, que é o N. Então, aqui eu destaquei isotonia, o N, porque isótonos são os átomos que possuem mesmo número de nêutrons. E aqui, como exemplo, eu dei o cloro, que tem número de massa 37, número atômico 17, e o cálcio, que tem número de massa 40 e número atômico 20. Como que eu calculo o número de nêutrons de cada um deles para saber se eles são isótonos ou não? A gente tem que lembrar, ó, daquela equação que eu falei para vocês, ó, A, que é o número de massa, vai ser igual a Z, que é o número de prótons, né, o número atômico, mais o N, que são os nêutrons. Então, se eu quero descobrir o número de nêutrons, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar o Z para esse lado aqui, ó, diminuindo, né, igual uma equação. O N, eu vou isolar esse N e vou jogar o Z para o outro lado, subtraindo. Logo, N, que é o número de nêutrons, vai ser igual a A, que é o número de massa, menos o Z, que é o número de prótons. Então, para encontrar o número de nêutrons de um átomo, basta eu pegar o número de massa dele e subtrair do número de prótons. Então, aqui para o cloro vai ficar N é igual a A menos Z. Quem é o A? 37. E o Z, 17. Então, vai ficar N é igual a 37 menos 17, N é igual a 10. Para o cálcio agora, eu tenho N é igual a A menos Z. Logo, N vai ser 40, que é o número de massa, menos 20, que é o número de prótons. Então, N é igual a 10. Como o N é o mesmo, então eu posso dizer que esses elementos eles têm o mesmo número de nêutrons, N igual a 10. Logo, o cloro 37, 17 e o cálcio 40, 20 são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons, N igual a 10. Beleza? Viram por que essa equação aqui é importante? Essa equação é importante porque se a gente precisa calcular o número de nêutrons, eu vou usar essa equação, certo? Então, não podemos nos esquecer dessa equação que a gente viu lá nos slides lá da frente, ok? Agora, a gente vai estudar os elétrons na eletrosfera. Então, vamos lá, galera. Com relação aos elétrons na eletrosfera, a gente pode ter 3 tipos de átomos diferentes. A gente pode ter um átomo neutro, a gente pode ter um átomo carregado positivamente e a gente pode ter o átomo carregado negativamente. A gente vai estudar cada um desses tipos separadamente. Vamos falar primeiro do átomo neutro. O átomo neutro, ele possui uma quantidade igual de prótons e de elétrons. Por isso eles são nêutrons. Vamos pensar assim, gente, o próton ele não tem carga positiva e o elétron ele tem carga negativa. Então, as cargas dos prótons e dos elétrons, elas se cancelam, porque uma é positiva e a outra é negativa, certo? Se eles são neutros, isso significa que o número de prótons ele é igual ao número de elétrons, porque aí o que vai acontecer com as cargas? As cargas positivas vão estar anulando as cargas negativas e vice-versa.
certo? Por isso que o número de prótons e de elétrons para elementos, né, para átomos neutros, vai ser igual, beleza? Então, aqui eu dei o exemplo do alumínio, ó. Alumínio 27, 2713. O que vai acontecer com o alumínio 2713? Ó, o alumínio 2713, ele tem número de massa 27, que é esse númerozinho daqui de cima, certo? E número atômico, ou número de prótons, igual a 13. Isso a gente já viu naquela parte do símbolo. O número de nêutrons dele vai ser o A menos o Z, que a gente já viu também como calcula. Então, vai ser o quê? 27 menos 13 igual a 14. Então, o número de nêutrons dele é 14. Como que eu acho, então, o número de elétrons? Ó, esse elemento, esse átomo, ele tem carga? Não, ele não tem carga. Então, ele é neutro. Se ele é neutro, isso significa que a quantidade de prótons dele é igual à quantidade de elétrons. Se o número de prótons dele é 13, o número de elétrons também vai ser 13, certo? Ó, E vai ser igual a Z, que é igual a 13, certo? Então, assim a gente calcula o número de massa, prótons, nêutrons e elétrons para um átomo neutro, correto, gente? Agora, vamos ver os átomos com carga positiva, os cátions. O que são os átomos com carga positiva ou cátions? São átomos que possuem uma quantidade de prótons maior do que de elétrons. Por isso, eles são carregados positivamente. Então, gente, olha só. Se um átomo tem carga positiva, isso significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Por quê? Porque os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Se o átomo ficou com carga positiva, é porque ele tem mais prótons do que elétrons, correto? Por isso, ele ficou com a carga positiva. Então, os cátions, eles são os átomos que perderam elétrons, né? Ou seja, antes, quando eles eram neutros, eles tinham número de prótons igual de elétron. Aí, o que aconteceu com esse átomo? Ele perdeu elétron. Quando ele perdeu elétron, o que aconteceu? Ele ficou com um número de prótons maior do que de elétron. Aí ele ficou com a carga positiva, certo? Então, olha só, no nosso exemplo, a gente tem o alumínio 3+. O alumínio 3+, se ele ficou com carga 3+ aqui, isso significa que ele tem quantos prótons a mais do que elétrons? Eles têm 3 prótons a mais do que elétrons. Concorda comigo? Porque ele tem 3 cargas positivas que estão sobrando. Então, eles têm 3 prótons a mais do que ele tem de elétrons. Vamos calcular, então, cada elemento desse átomo. O A dele é 27, certo? Que é esse númerozinho aqui de cima. O Z é 13, que é o númerozinho aqui de baixo. Os nêutrons, eu vou continuar calculando. A menos Z, que vai ser 27 menos 13, que é igual a 14. E o elétron, o que eu tenho que pensar? Ó, eu tenho, nesse elemento, uma quantidade de próton maior do que elétron. Então, o meu número de elétrons vai ter que ser menor do que 13, porque 13 é meu número de prótons, certo? Então, o número de elétrons que eu vou encontrar vai ser menor do que o 13. Como que eu calculo isso? Ó, eu tenho 3 prótons a mais. Então, para calcular o número de elétrons, basta eu fazer o número de prótons menos a carga dele, certo? Ó, vai ser elétrons, vai ser igual a Z, que é o número de prótons, menos a carga, que é o quê? Quem é a minha carga? 3. Então, vai ficar 13 menos 3, que é igual a 10. Então, para calcular o número de elétrons de um átomo de carga positiva, basta eu fazer a subtração do número de prótons com a carga dele, certo? Agora, a gente vai ver os átomos com carga negativa, os ânions. Os átomos com carga negativa, eles têm carga negativa por quê? Porque eles possuem uma quantidade de elétrons maior do que de prótons, né? Se os elétrons têm carga negativa e os prótons carga positiva, o que aconteceu para um átomo ficar com a carga total negativa? Para ele ter ficado com a carga total negativa é porque ele tem um número de elétrons maior do que o número de prótons,
certo? Por isso ele ficou carregado negativamente. Então, os ânions, ou os átomos de carga negativa, são os átomos que ganharam elétrons. Ou seja, eles ganharam uma quantidade de elétrons a mais e por isso ficaram com a carga negativa no final. E aí isso explica por que eles têm mais elétrons do que prótons. Vamos ver então o nosso exemplo aqui. O oxigênio aqui, ele está com uma carga o quê? 2 menos. Então, ele está com 2 elétrons a mais, certo? Ok. Então, aqui eu tenho, o A dele é 16, que é esse valor aqui de cima. O Z dele é igual a 8, que é esse númerozinho aqui de baixo, a gente já sabe, né? O N, a gente calcula A menos Z, certo? Então, o N vai ser 16 menos 8, que é igual a 8. Então, o número de nêutrons dele é 8, o número de prótons é 8 e o número de massa é 16. Para calcular o número de elétrons, lembra que eu falei aqui, se ele tem carga 2 menos, é porque ele tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Então, como que eu calculo o número de elétrons? Eu vou fazer o Z, que é o número de prótons, mais a carga, certo? O Z, que é o número de prótons, mais a carga, vai ficar 8, que é o número de prótons, mais 2, que é a carga, correto? Então, vai ficar 8 mais 2 é igual a 10. Então, o número de elétrons para esse átomo aqui vai ser 10. Então, para calcular número de elétrons de átomos com carga negativa, o que eu vou fazer? Eu vou somar o número atômico, que é o Z, mais a carga dele, que é o quê? Como a carga dele é 2, ficou 8 mais 2 igual a 10. Correto? Então, só recapitulando. Vamos voltar aqui. Para um átomo com carga positiva, eu calculo o número de elétrons fazendo o número de prótons menos a carga. E para um átomo de carga negativa, eu calculo o número de elétrons fazendo o número de prótons mais a carga, certo? Aqui a gente tem um desenhozinho mostrando para vocês. A gente tem aqui primeiro o sódio neutro, certo? Por que neutro? Porque o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. O número de prótons é 11, o número de elétrons é 11 também. Então, esse sódio aqui, desse átomo aqui, ele é neutro, certo? Aí, o que eu fiz com o sódio? Eu tirei um elétron dele, perdi um elétron. Se eu tirei um elétron dele, o que eu fiz com a carga dele? Ele ficou com a carga 1 positivo, porque ele perdeu só um elétron. Então, ele ficou com a carga 1 positivo. Se ele perdeu um elétron, ele ficou com carga 1 positivo e o número de elétrons dele vai ficar uma unidade menor, porque ele perdeu um elétron, certo? Então, antes dele perder elétron, ele tinha 11 elétrons, porque ele tinha o mesmo número de elétrons e de prótons. Depois que ele perdeu esse elétron, ele ficou com a carga 1 positivo e com o número de elétrons uma unidade menor. Agora vamos ver aqui o flúor. O flúor, ele está aqui neutro, certo? Porque ele tem número de prótons igual ao número de elétrons, correto? Então, ele está neutro. Prótons igual a 9, elétrons igual a 9. Ele vai agora receber um elétron. Então, se ele receber um elétron, ele vai ficar com a carga 1 negativo, porque ele vai estar com um elétron a mais. Se ele está com um elétron a mais, então o número de elétrons dele eu tenho que aumentar uma unidade. Então, vai ficar, o número de elétrons dele agora vai ser 10 e não mais o 9. 9 era quando ele estava neutro. Como ele recebeu um elétron, ele vai ficar com o número de elétrons 9 mais 1, que vai ser 10, correto? Então, esse aqui é que é o processo de perda de elétron, carga positiva, recebimento de elétron, carga negativa. Ok, galera? Vamos fazer, então, agora alguns exercícios? Bem, só para lembrar, todas essas questões que a gente está fazendo aqui são questões da apostila de vocês. Então, vocês vão conseguir encontrar essa questão na apostila de vocês e vocês podem escrever na apostila também essas respostas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Observe a tabela a seguir para responder as questões 1, 2 e 3. Aí, a gente tem, então, uma tabelinha com 4
espécies diferentes de átomos, né? O átomo X, Y, W e Z. E depois ele te dá para cada átomo a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. Ok, vamos então para a primeira questão. Ó. A primeira questão diz o seguinte: qual dessas espécies está carregada positivamente? Vamos lembrar? Espécie carregada positivamente é a espécie que tem mais prótons do que elétrons, certo? Então, espécie carregada, ó, estará carregada positivamente a espécie que tiver um número de prótons maior do que o número de elétrons. Vamos avaliar, então, cada uma aqui, ó. Vamos olhar a espécie X. A espécie X, ela tem 12 prótons e 10 elétrons. Ou seja, a espécie X, ó, 12 prótons, 10 elétrons. Então, o número de prótons da espécie X é maior do que o número de elétrons. Logo, ela tem carga positiva, certo? Vamos ver a espécie Y agora. Ó. A espécie Y tem 9 prótons e 9 elétrons. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, ele é um átomo neutro, então ele não tem carga positiva. Vamos ver o W agora. Ó. O átomo W ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Logo, o número de prótons dele também é igual ao de elétrons, e sua carga vai ser neutra, ele não vai ter carga, né? Então, ele não tem carga positiva. O Z, quantidade de prótons igual a 10 e quantidade de elétrons igual a 10 também. Então, o número de prótons é igual ao de elétrons e ele vai ser, então, neutro. Então, o único que tem carga positiva, ou seja, o único que tem número de prótons maior que de elétrons, é o elemento X, é o átomo X. Então, qual dessas espécies está carregada positivamente? A espécie X, certo? Essa é a resposta. Agora vamos continuar. Agora na questão 1 a gente vai responder o número 2. O número 2 pergunta, qual o número de massa da espécie W? Então ele quer saber o número de massa dessa espécie aqui, ó, do W, certo? Como que a gente calcula o número de massa mesmo? A gente tem que fazer o quê? A é igual a Z mais N. Lembrando que Z é o número de prótons e o N é o número de nêutrons. Então, vamos calcular o A para o W? O W tem quantos prótons? 19, certo? E quantos nêutrons? 20. Então, o A vai ser 19 mais 20, correto? Então, A é igual a 19 mais 20, que é igual a 39. Correto? Então, o número de massa da espécie W vai ser igual a 39, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que essa equação aqui a gente já viu lá nos slides da matéria, correto? Então, o número de massa da espécie W vai ser 39. Agora vamos para 3. Existe alguma semelhança atômica entre algumas das espécies? Qual? Bem, para a gente saber se existe alguma semelhança atômica entre as espécies, a gente precisa conhecer o número de massa dela para saber se elas são isóbaras. A gente precisa conhecer o número de nêutrons para saber se elas são isótonos. E a gente precisa saber o número de prótons para saber se elas vão ser isótopos uma da outra. Então, eu preciso calcular número de nêutrons, número de massa e o número de prótons para cada uma das espécies, para saber se algum desses elementos vai ser igual entre alguma delas. Então, vamos fazer primeiro da espécie X. A espécie X ela tem Z igual a 12, que foi dado para a gente. O N igual a 12 e o número de elétrons igual a 10. Isso tudo aqui já foi dado para a gente na questão. O Z, o N e o E, ele já deu para a gente na questão. O que eu tenho que calcular? O A. O A vai ser Z mais N, que é 12 mais 12 igual a 24. Então, a espécie X tem número de prótons igual a 12, número de nêutrons igual a 12, número de elétrons igual a 10 e A igual a 24, que é o número de massa. Vamos para a espécie Y agora. Ó. A espécie Y, ela tem Z igual a 9, N igual a 10 e número de elétrons igual a 9. Isso tudo aqui foi dado na questão para a gente lá naquela tabelinha. Eu só preciso calcular, então, o número de massa dela, que vai ser Z mais N.
O A, então, é 9 mais 10, que é igual a 19, certo? Vamos fazer, então, agora a espécie W. A espécie W, a tabelinha disse pra gente que ela tem número de prótons igual a 19, número de nêutrons igual a 20 e número de elétrons igual a 19. Então, eu só preciso calcular o número de massa, que vai ser Z mais N, que é igual a, né? A vai ser igual a 19 mais 20, que é 39. E, por fim, a espécie Z. Ele disse pra gente que a espécie Z tem número de prótons igual a 10, número de nêutrons igual a 10 e número de elétrons igual a 10. Logo, o número de massa vai ser Z mais N, que é 10 mais 10, igual a 20. Vamos observar se tem alguma coisa igual entre essas espécies? Vamos olhar para o Z primeiro, para saber se elas são isótopos. A espécie X, né, nenhuma dessas espécies tem o Z igual entre elas. Ó. O X tem Z igual a 12, o Y tem Z igual a 9, o W tem Z igual a 19 e o Z tem Z igual a 10. Então, elas não são isótopas, porque elas não têm número de prótons iguais. Vamos ver o N agora. Ó. O N, eu tenho aqui a espécie X, N igual a 12, a espécie Y, N igual a 10, a espécie W, N igual a 20 e a espécie Z, N igual a 10. Ou seja, a espécie Y, ela tem o N igual ao da espécie Z. Então, o Y e o Z, eles são o quê? Eles são isótonos, porque tem mesmo número de nêutrons. Então, ó, isótopo não tem. Isóbaros, vamos ver agora os isóbaros. O A. O espécie X tem A igual a 24, a espécie Y tem A igual a 19, a espécie W tem A igual a 39 e a espécie Z tem A igual a 20. Elas são isóbaras? Não. Por quê? Porque nenhuma delas tem um número de massa igual. Então, também não tem isóbaro. E isótono, a gente já viu que o Y, né, tem o mesmo número de nêutrons, 10, igual ao número de nêutrons da espécie Z. Então, isótonos, a gente tem as espécies Y e Z. Logo, a resposta é que existe apenas isotonia entre as espécies Y e Z. Certo? Então, para poder saber se tem semelhança atômica entre as espécies, eu tenho que calcular o Z, o N e o A. No nosso caso aqui, o Z e o N já foi dado para a gente na questão. Então, a gente só precisou calcular o A. Se tiver mesmo Z, ou seja, se tiver o mesmo número de prótons, elas vão ser isótopas. Se tiver o mesmo número de nêutrons, elas vão ser isótonas. E se tiver o mesmo número de massa, o A, elas vão ser isóbaras. Correto? Muito bem. Vamos agora para a segunda questão. Questão 2. Os átomos, eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Aí tem a nossa tabelinha aqui. Elemento aqui, flúor, tem 9 prótons, não sei quantos nêutrons ele tem, 9 elétrons e 19 de massa. O magnésio, ele tem Y prótons, não sei quantos prótons ele tem, 12 nêutrons, 12 elétrons e 24 de massa. E o ferro, ele tem 26 prótons, 30 nêutrons, não sei quantos elétrons ele tem, e 56 de massa. Aí ele pergunta, em relação ao número de nêutrons, prótons e elétrons, os valores que completam a tabela são, respectivamente. Então, ele quer que a gente descubra X, Y e Z. Vamos fazer isso, então? Vamos lá. Vamos primeiro começar do cálculo de X, que é o F, né? Então, vamos fazer primeiro o cálculo do X. Ó. O X é o quê? É o número de nêutrons. Como que a gente fazia o cálculo do número de nêutrons? Gente, a gente tem que usar o quê? A relação A igual a Z mais N. Lembra disso? O que a gente faz agora? A gente isola o N, joga o Z para cá, subtraindo. Então, vai ficar N é igual a A menos Z. Beleza, eu tenho o A, que é 19, e tenho o Z, que é 9. Então, agora eu posso calcular o N. Aí vai ficar, como N é igual a X, vai ficar X é igual a menos Z. Então, aqui, ó, 9, 19. 9 vai ser o nosso Z, 19 o nosso A. Então, vai ficar X é igual a 19 menos 9, que é igual a 10. Então, já descobri o valor de X, que é 10, certo? Vamos fazer o cálculo do Y agora. O Y a gente vai calcular utilizando o magnésio. Então, vamos lá. Ó. Eu só não sei quem. Eu não sei o número de prótons, mas eu sei
o número de elétrons, sei o número de nêutrons e o número de massa. Bem, para calcular o Y, a gente tem que lembrar que em átomos eletricamente nêutrons, ó, o magnésio não tem carga. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E logo, ó, o Y ele tem que ser igual à quantidade de elétrons, que é o 12. Então, Z é igual a E. Como Z é igual a Y, a gente vai ter que Y vai ser igual ao número de elétrons. Logo, o número de prótons vai ser igual a 12. Y é igual a 12. Então, como o magnésio é eletricamente neutro, eu sei que o número de elétrons não tem carga, né? Não tem carga nenhuma aqui. O número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Então, ficou fácil. É só fazer, né, que Y é igual a 12. E aí eu acho a resposta. Beleza? Agora vamos calcular a última letra, que é o Z. O Z a gente vai calcular usando o elemento ferro, né? Novamente, Z é quem, gente? Z são os elétrons. Então, eu preciso lembrar que, para calcular o Z, eu tenho que lembrar que em átomos eletricamente nêutrons, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se o número de prótons é 26, o número de elétrons vai ter que ser o quê, gente? 26, porque o ferro é eletricamente neutro. Então, vai ficar aqui, ó, 26, os elétrons é Z. Então, número de elétrons é igual ao número de prótons. Como o número de elétrons é igual ao Z minúsculo, vai ficar aqui o Z minúsculo vai ser igual ao número de prótons. Logo, o Z minúsculo vale 26, certo? Então, a resposta vai ser 10, 12 e 26, que é a letra A. Ok, galera? Então, esse foi o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Lembrando, né, que vocês ainda podem utilizar as aulas online para tirar as dúvidas de vocês e devem tentar fazer outros exercícios da apostila de vocês, tá bom, gente? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, galera!